Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 18, o verso 9 ao 14, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como tema a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim a palavra do Senhor: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estava em pé de longe e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra a qual Jesus ele traz um ensinamento por meio de parábolas para as nossas vidas. E é sobre esta parábola do fariseu e do publicano que nós iremos ministrar e meditar nessa oportunidade, para o nosso crescimento pessoal e espiritual diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de dar início a esta mensagem, nós precisamos se ater a alguns fatos históricos para entender de quem nós estamos falando, para que a mensagem fique mais clara e mais objetiva, para que eu e você venhamos entender de uma forma melhor e mais concreta a palavra de Deus. Nós precisamos saber quem eram os fariseus. Os fariseus eram homens, aleluia, separados para o estudo da Torá, que seguia à risca o Antigo Testamento, porque a Torá é o Antigo Testamento, e naquela época não havia um Novo Testamento. Portanto, os fariseus eram o povo religioso da época, os responsáveis pela construção das sinagogas que deram lugar às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E que eram os ministros da palavra de Deus, que eram os pregadores da palavra do Senhor naquele contexto. Homens que não estavam dispostos a negociar os seus princípios e se corromper diante das leis, diante de Deus, aleluia. Mas homens que eram verdadeiramente separados para Deus, para a obra de Deus. Essa é a classe dos fariseus, um povo religioso separado para a obra do Senhor. E para entender também acerca de que duas classes de pessoas opostas estamos falando, nós precisamos, aleluia, entender quem eram os publicanos. Os publicanos nada mais eram do que cobradores de impostos, aqueles, aleluia, que explorava o povo de Israel, porque Israel naquela época estava no domínio do Império Romano. Na época que Jesus viveu sobre essa terra, Israel era dominada pelo Império Romano. O Império Romano cobrava impostos da nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E os publicanos muitas e muitas vezes eram até mesmo alguns
israelitas que se corrompiam e aos desejos da prosperidade e traíam seu povo e se tornava cobradores de impostos, saqueadores, exploradores do seu próprio povo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos aqui dois lados da moeda, lados opostos, lado A e lado B. De um lado nós temos, aleluia, uma classe religiosa, uma classe voltada para Deus, que servia a Deus com amor e que defendia os princípios de Deus, as leis e o seu povo. E do outro lado nós temos aqueles que viviam à margem da sociedade. Nós temos aqueles, aleluia, que eram cobradores de impostos, que eram considerados indignos de conviver no meio da sociedade. Portanto, aqui Jesus ele traz uma parábola acerca de duas classes de pessoas completamente opostas uma à outra. E Jesus ele nos traz um ensinamento maravilhoso, aleluia, para que nós venhamos entender que não é a religiosidade quem nos salva, não é a religiosidade quem nos purifica do pecado, não é o confiar em si mesmo, mas se trata de confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor.